Mas agora, gente, abrimos espaço para uma conversa com o Roberto Rocha, que é senador pelo estado do Maranhão. Roberto Rocha é o atual líder da bancada do PSDB, corregedor e relator da reforma tributária no Senado, integra aí a Comissão de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura e Esporte, Assuntos Econômicos, Relações Exteriores, Meio Ambiente e é também presidente dos grupos parlamentares Brasil-China e Brasil-Singapura e da Frente Parlamentar da Rota das Emoções. Muito boa noite, senador. É um prazer recebê-lo aqui no Cidade Alerta Maranhão. É um prazer ter você aqui com a gente. Recentemente, senador, o senhor viabilizou quase 18 milhões para atender as santas casas e hospitais filantrópicos no combate ao coronavírus. Como o senhor conseguiu articular esse dinheiro? Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando nessa entrevista, nesse bate-papo, nessa live, nesta conversa sobre assuntos que dizem respeito ao Maranhão. De fato, nós apresentamos o PSDB no Senado um projeto de lei que virou lei, foi votado no Senado, foi votado na Câmara, depois o presidente Bolsonaro sancionou, que destina recursos nessa época de pandemia para santas casas e para entidades filantrópicas devidamente registradas no Sistema Único de Saúde. Isso rendeu mais de R$1 bilhão para diversas unidades de saúde no Brasil. Repito, não é hospital público, é hospital filantrópico, hospitais santas casas, etc. E nós, no Maranhão, tivemos 3 municípios cadastrados no SUS e, portanto, beneficiados. O município de Balsas, que recebeu R$ 582.227. Cururupu, a Santa Casa de Cururupu, R$ 2.902.157. E em São Luís, nós tivemos 4 beneficiários. O primeiro foi a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão, R$ 8.381.284. O Centro de Assistência Eugita Brandão, R$ 972.096. O Hospital Comunitário Nossa Senhora da Penha, é o Centro Comunitário Católico do Anjo da Guarda, R$ 621.050. E também em São Luís, o Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo recebeu R$ 4.169.794,93, fora outros 4 milhões e tantos que o Aldenora Belo já tinha sido agraciado com recursos da emenda de bancada, aí dos senadores e deputados, uma ação integrada da bancada, onde destinamos mais de R$100 milhão para o governo do estado, para as prefeituras municipais e para o Hospital Aldenora Belo também. É com alegria e satisfação que a gente vê uma ação que, sobretudo, nascida pelo nosso partido, por iniciativa do senador Serra, cujo líder sou eu no Senado, que priorizei, consegui colocar como prioridade, foi votado no Senado, foi aprovado, foi votado na Câmara, aprovado, sancionado pelo presidente da República, e em 2 portarias, 2 etapas, foi feita a transferência desses recursos, que já estão na conta dos respectivos municípios para transferir para essas entidades. Maravilha, senador. A boa relação que o senhor tem aí com o presidente Jair Bolsonaro, sobretudo nessa época de pandemia, tem trazido bons frutos para o Maranhão. Há 10 dias, por exemplo, o senhor anunciou 50 respiradores para reforçar a saúde pública. O que mais o senhor já conseguiu com o presidente? Olha, veja, nós conseguimos esses 50 respiradores porque a gente vinha lutando já há algum tempo para conseguir respiradores. É um equipamento muito concorrido no mundo inteiro, porque essa guerra que nós estamos vivendo é uma guerra mundial contra um inimigo invisível. E como é que ele mata as pessoas? Mata sem fôlego no seco, afogado no seco. É uma morte muito humilhante, qualquer morte é, mas essa é muito mais ainda. Ela imagina você
uma pessoa morrer afogado dentro d'água. Muito ruim. E morrer afogado no seco, sem ar. Daí a necessidade dos respiradores. Respiradores em UTI. Porque quando a pessoa precisa do oxigênio, do ar, é porque ela está realmente precisando ser entubada, tá? É só ir na UTI. Então nós conseguimos, para o Hospital Dutra, em São Luís, bem no início da pandemia, numa feliz coincidência, porque foi recurso de emenda que nós fizemos no mandato passado, 10 milhões de reais que foram para o Hospital Dutra. Eu sempre consigo recursos para as universidades do Maranhão, muito especialmente a Universidade Federal. E aí, esses equipamentos foram comprados e chegou em fevereiro. Dentre os quais, vários respiradores para equipar UTIs. E aí, em seguida, veio a pandemia. Então, nos permitiu, no Dutra, abrir mais 40 leitos de UTI, além de quase 100 leitos clínicos. Isso ajudou a salvar muitas vidas no Maranhão, muitas vidas no Maranhão. Aliás, é quem mais tem demonstrado atendimento e produção é o Hospital Dutra, que é o maior hospital do estado do Maranhão. Bom, conseguimos para o Dutra depois mais uma quantidade de respiradores. E aí eu tenho que registrar também a participação do deputado Eduardo Braide, que junto comigo e ajudou, através do seu partido, ajudando a liberar esses equipamentos que estão sendo muito úteis para o Hospital Universitário do Maranhão. Ele, inclusive, foi em São Luís entregar esses equipamentos. Eu não estava presente porque estou em Brasília. Fora isso, esses 50 outros respiradores, eles foram destinados 10 para Balsas, 10 para Santa Inês, 10 para Pinheiro, e 10 para Caxias, 10 para Imperatriz. Sendo que Balsas, Imperatriz e Pinheiro é via governo do estado. Tem nada a ver com prefeitura. Por quê? Porque as unidades de saúde são do governo do estado. O hospital em Balsas, em Santa Inês e Pinheiro. Então, o presidente Bolsonaro atendeu esse apelo para poder destinar esses respiradores para o Maranhão. Muito especialmente em virtude dessa questão que foi feita com o Maranhão e todos os governadores do Nordeste, com aquele consórcio através do qual compraram respiradores e pegaram aí um calote. Compraram de boa fé, compraram para ajudar a salvar vidas, todos os governadores, sem dúvida nenhuma, só que isso pode inclusive gerar problema para eles. Mas isso é uma outra questão. A gente não está vendo questão política. Diante dessa dificuldade de se adquirir respiradores, você está vendo que nem com dinheiro na frente você consegue respirador. Aí eu tratei com o governo federal e o presidente Bolsonaro foi sensível e liberou esses respiradores para, mais esses, que tinham liberado já outros, para o Maranhão. Perfeito, senador. O Hospital Dutra da UFMA recebeu novos leitos de UTI, como o senhor falou agora há pouco com a gente, né? E respiradores viabilizados aí graças a essa ação parlamentar do senhor em Brasília. Os modernos e avançados leitos serão temporários ou permanentes? Permanentes, porque são leitos que estão lá para atender a população. Inclusive, nós estamos liberando agora mais 18 milhões e meio de reais para o hospital universitário. Para quê? Para comprar equipamentos, para comprar insumos. É muito caro manter um hospital de emergência, de urgência. Entendi. O Dutra atende o Maranhão inteiro. Desses 18 milhões e meio, cujo processo, a análise técnica está sendo concluída pelo Ministério da Saúde essa semana, tem, por exemplo, um equipamento de ressonância magnética nova, de última geração. Só esse equipamento custa mais de 4 milhões de reais. Esse equipamento ele é fundamental para diagnósticos, exames de imagens. Muitas vezes a pessoa está puxando a perna, ela não sabe o que é. Pode ser osso, pode ser nervo,
pode ser músculo. E o que é que pode definir isso? Às vezes o raio-x resolve. Às vezes só uma ultrassonografia. Mas às vezes depende de uma ressonância magnética. E o equipamento do Hospital Dutra, muito antigo. O Dutra já tem mais de 50 anos. Então é necessário a gente estar modernizando esse importante equipamento de saúde do Maranhão. Por isso é que nós conseguimos mais 18 milhões e meio de reais para o Hospital Universitário de São Luís. E estamos lutando bastante para conseguir mais 50 milhões para construir um hospital, o segundo hospital universitário do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Maravilha. Senador, agora mudando um pouco de assunto, após a pandemia aí, quais serão as pautas que o senhor entende que sejam prioritárias aqui para o Brasil? Olha, eu acredito que disse isso ao presidente da República recentemente, disse isso ao ministro Guedes, hoje ainda, nós temos vários assuntos que são fundamentais para a retomada do nosso desenvolvimento. Eu acho que o Brasil vai dar uma lição ao mundo. O Brasil, no pós-pandemia, vai ser um dos países, dos grandes, que vai ter uma maior retomada do desenvolvimento. Porque Deus não permite um mal tão grande, se desse mal a gente não puder tirar um benefício. Esse problema que o mundo está vivendo, ele decorre de um vírus que nasceu na China. Por quê? Porque lá as pessoas comem rato, barata, morcego, cobra, cachorro, tudo que se arrasta sai comendo. E por que eles fazem isso? Isso é milenar, é uma cultura milenar. Isso é em razão de que não tem proteína animal para abastecer 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então eles são obrigados a comer esse tipo de proteína. Com essa crise no mundo, todos os países, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, Japão, está fechando as fronteiras, as portas para a China. Então, ou a China muda o seu cardápio, ou a China muda a sua cultura, ou o mundo não vai mais fazer negócio com a China. E quem é que vai substituir a proteína na China para 1 bilhão de pessoas? É a Europa, que tem todas as áreas já urbanizadas, viraram cidade, etc. Nos Estados Unidos? Claro que não. Quem pode fornecer proteína para a China e para tantos chineses é o Brasil. Porque temos aqui a última fronteira agrícola do planeta, que é o Mato Piba. E toda essa produção do Mato Piba, quase 20 milhões de toneladas de grãos, escoa pelo porto do Itaqui, pelo complexo portuário do Itaqui. Daí a razão da importância do porto que os chineses estão construindo em São Luís, ou estavam construindo em São Luís, que o governo, por decreto, fechou. E eu vi essa semana o jornal Pequeno, que é um grande jornal do Maranhão, pequeno é só no nome, alertar que a própria comunidade está pedindo a retomada das obras, porque ela é fundamental, esse empreendimento para o Maranhão e para o Brasil. Afinal, é o maior empreendimento privado atualmente que tem hoje no Brasil. E eu faço aqui mais uma vez um apelo ao governo do estado, ao governador, à sensibilidade do governador, que resolva esse problema. Ou seja, a China saiu do outro lado do mundo para investir no Maranhão mais de US$1 bilhão. E nós temos a perspectiva de, tendo esse e outros portos, a gente aumentar muito a nossa exportação. E o desafio não é exportar o vegetal. Exportar o vegetal já é bom. Soja, milho, etc. Mas o grande desafio, Marcos, é transformar o vegetal em proteína animal. Ou seja, transformar o grão em peixe, em frango, em suíno, caprino, ovino, e exportar a proteína animal. Aí sim agrega valor. Aí as pessoas ficam sócios da riqueza. O maranhense é pobre demais, enquanto o Maranhão é rico demais. Isso não pode continuar assim. Nós não podemos exportar só o minério bruto do jeito que tira da terra. Exportar só a soja primário, do jeito que tira do chão.
Nós temos que fazer a verticalização da cadeia produtiva, gerar formas de agregar valor ao produto. E assim se faz com que, especialmente com zona de processamento de exportação. A ZPE é isso, foi a principal alavanca para fazer a China ser o que é. Lá nos anos 70 ainda, quando o Mao Tse-tung morreu, que veio o Deng Xiaoping, foram feitas 4 ZPEs na China. Hoje tem centenas. Bem aqui na Colômbia do lado tem 100 ZPEs. O Brasil tem uma ZPE. Em Fortaleza. Não pode. O que é a ZEMA? Zona de Exportação do Maranhão. É uma ZPE. Nós estamos tirando proveito da localização estratégica de São Luís, que tem o complexo portuário melhor das Américas. É uma ilha maior que a ilha de Hong Kong. Tem o dobro do tamanho da ilha de Singapura. De tal modo que eu tenho muita crença, acredito, que esses 2 presentes de Deus, a base de Alcântara e a ZEMA, a gente possa desembrulhar esse presente ainda este ano para ajudar a alavancar o desenvolvimento do Brasil e muito especialmente o do Maranhão. Perfeito, senador. Senador, e sobre as eleições municipais, o senhor acredita que é possível realizar o pleito eleitoral ainda este ano? Bom, eu não sei dizer a você. É uma questão que, de fato, aquilo que eu falei, como nós estamos diante de uma guerra inédita, a primeira vez na história da humanidade, toda previsão que se fizer é no escuro. A gente não pode dizer o que vai acontecer daqui a 60 dias, 90 dias. Primeiro, para ter eleição, tem que ter campanha. Para ter campanha, tem que ter aglomeração, tem que ter abraço, tem que ter carinho, tem que ter aperto de mão. Não dá para pensar em fazer campanha de forma remota. Isso talvez funcione no sul do país, mas, de modo geral, no Brasil, não. Para ter campanha, é preciso ter convenção. Convenção é para registrar a candidatura. No calendário atual, é nesse mês que entra agora. Nós já estamos praticamente em julho. De tal modo que alterar a data do dia da eleição de outubro para dezembro me parece inadequado, porque não teria os prazos recursais até a posse, que é 1º de janeiro. Entendi. Lembrar que tem Natal e tal. Segundo, transferir a data de outubro para novembro é apenas um mês. Talvez seja inócuo. Por quê? Porque se a gente chegar em agosto e esse problema tiver como está hoje, ou pior, tiver uma segunda onda, como está tendo aí em vários lugares do mundo, é claro que não vai ser possível fazer campanha. Então não se pode dizer o que vai acontecer daqui a 90 dias em razão desse fato inédito no mundo que é essa pandemia. Entendi, senador. Por fim, o senhor tem dito aí o desejo de criar mais 2 universidades federais, a do Maranhão do Sul e a Maranhão do Leste. Detalha isso para a gente, por favor. Olha, o Maranhão é o único estado do Nordeste que só tem uma universidade federal. E é um dos maiores estados. O Maranhão é maior que São Paulo. Sendo que o Maranhão está localizado numa área, numa zona de migração entre o semiúmido e o semiárido. No semiárido tem problema de falta, que é água. No semiúmido tem problema de excesso, que é água. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, tem muita água. O Maranhão, dos 6 biomas que tem no Brasil, o Maranhão tem 3. Claro que tem uma biodiversidade muito grande, muito rica. A realidade que existe no norte, na Baixada, em São Luís, é completamente diferente da realidade do sul, do leste e do oeste. Por essa razão, eu disse ao presidente Bolsonaro, tratei com o ministro anterior, já estou tratando com o novo ministro, para que a gente crie no Maranhão mais 2 universidades federais. A Universidade Federal do Maranhão do Sul, UFMA-Sul, que vai ficar mais ligada à região oeste, e sul, que é Imperatriz, Grajaú, Balsas, Barra do Corda, Sailândia, etc. E a Universidade
do leste do Maranhão, que pega Timon, Caxias, Codó, Coratá, Presidente Dutra, etc. Eu acredito que duas coisas podem emancipar um cidadão: produção e conhecimento. Produção só se faz com logística, com infraestrutura. É o que nós estamos tentando fazer para dotar o Maranhão de infraestrutura, obras de infraestrutura. Segundo, conhecimento. Vai além da educação formal, português e matemática. Envolve ciência e tecnologia, inovação tecnológica. E é nesse sentido que a gente quer preparar o Maranhão e preparar os maranhenses. O maranhense, ele é capaz. Conheço o maranhense, mas ele não é capacitado. Se você só preocupar em produzir, de colocar infraestrutura, de aumentar o crescimento econômico, o maranhense não vai estar integrado na cadeia produtiva, a menos que seja naqueles empregos de menor porte. Para o maranhense ter melhor oportunidade e não continuar à margem do processo de desenvolvimento, é preciso a gente capacitar o maranhense. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando, inclusive, para ter em São Luís um colégio militar, provavelmente das 3 forças, não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica. Da Aeronáutica por causa da base de Alcântara, formar profissionais para a base de Alcântara. E da Marinha, na perspectiva de fazermos no futuro a 2ª Esquadra da Marinha em São Luís do Maranhão, que é outra obra extraordinária para o desenvolvimento da ilha de São Luís e do estado do Maranhão. Perfeito, senador. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta Maranhão. Eu queria aproveitar que a gente está vivendo esse momento aí de pandemia, momento de algumas incertezas aí da nossa população, para o senhor deixar uma mensagem para todo o Maranhão. Olha, eu quero, nessas últimas palavras, agradecer o privilégio da audiência de todos, os meus conterrâneos, agradecer à TV Cidade e revelar aqui minha solidariedade total a essas quase 2.000 vítimas do Covid no Maranhão. O Maranhão já chega a 1.721 mortos que perderam nessa guerra para o Covid. Nós brincamos muito no começo do ano. Não era para ter tido carnaval. O Brasil paga com milhares de mortes. Por isso é que a gente tem que ter responsabilidade quando for falar de campanha, porque a gente pode estar plantando outros milhares de mortes. Eu tenho muito cuidado com isso, eu não brinco com saúde. Para mim não tem doente municipal, estadual nem federal. Por isso é que nós estamos ajudando todos os prefeitos, estamos ajudando o governador do estado. Só São Luís está recebendo mais de 100 milhões de reais. Mandamos 3 ambulâncias para São Luís, para a Secretaria Municipal de Saúde. Mandamos recursos para as entidades de São Luís. Ou seja, o governo federal tem atuado muito fortemente para liberar recursos no Maranhão. E eu quero dizer com muita alegria que a razão de eu apoiar o governo Bolsonaro não é pelo Bolsonaro, não é pelo governo, é pelo meu Brasil em primeiro lugar, que é o Maranhão. E eu sou o representante, não é do meu partido, eu não sou o representante da minha vontade, eu não sou representante de ninguém em particular, eu sou representante do Maranhão, que tem a população mais carente desse país. Por isso é que eu não tenho o direito de, no exercício do mandato de senador, ficar expressando a minha vontade pessoal e, pior, a vontade de quem quer que seja, apenas para se promover politicamente para as próximas eleições. Continuarei apoiando o Brasil, continuarei apoiando o meu Brasil em primeiro lugar, que é o Maranhão. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, senador. Uma ótima noite para o senhor.